E agora nós vamos a Brasília tratar da reação das autoridades. Um dos destaques foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que qualificou o episódio como lamentável, mas disse, contra todas as evidências, que não existe racismo no Brasil. Quem vai nos relatar tudo isso ao vivo é a Giovana Teles. Giovana, boa noite. Vamos começar pelo presidente, que se manifestou agora à noite, sem citar o caso diretamente. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso, Renata. Bolsonaro não citou o nome da vítima, João Alberto Freitas, nem falou diretamente em assassinato ou violência contra negros, racismo no Brasil, nada disso. Diz que não adianta querer dividir o sofrimento do povo por grupos, que a violência, por exemplo, é sentida por todos, de todas as formas. Afirmou que o país está longe de ser perfeito, que tem vários problemas que vão além das questões raciais. Para o presidente, o grande mal continua sendo a corrupção moral, política e econômica. Falou também que existem interesses para que se criem tensões no povo brasileiro, para que ele se divida. O presidente escreveu também: não nos deixemos ser manipulados por grupos políticos. Como homem e como presidente, sou daltônico, todos têm a mesma cor. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. Existem homens bons e homens maus. São nossas escolhas e valores que fazem a diferença. Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos, atentam não somente contra a nação, mas contra a nossa própria história. Quem prega isso está no lugar errado. Seu lugar é no lixo. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o problema que existe no Brasil é uma brutal desigualdade e que, para ele, não há racismo no país. O presidente da Fundação Palmares, que coleciona declarações e posicionamentos polêmicos, escreveu numa rede social que não existe racismo estrutural no Brasil. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, se solidarizou com a família de João Alberto e falou que as imagens são revoltantes. Tem um comentário sobre o caso hoje em Porto Alegre É lamentável, né? É lamentável isso aí, pô. Né? Isso é lamentável. Em princípio, é a segurança totalmente despreparada para a atividade que ele tem que fazer, né? O senhor considera que é um caso que mostra um problema de racismo no Brasil? Não, para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Tá? Você acha que não tem racismo? Não, eu digo para você com toda tranquilidade. Não tem racismo aqui. Você não considera que foi uma violência? Eu digo isso para vocês o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos. Tá? Racismo tem lá. Tá? Eu morei 2 anos nos Estados Unidos, na minha escola que eu morei lá, o pessoal de cor, ele andava separado. Tá? Que eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente, e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década de 60. Tá? Mais ainda. O pessoal de cor sentava atrás do ônibus, tá? Não sentava na frente do ônibus. Então, isso é racismo. Aqui não existe isso. Aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte, existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto aí de uma série de problemas, né? E grande parte das pessoas, vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso, né, aos bens e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor, né? Apesar de nós sermos uma sociedade totalmente misturada. Na internet, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, afirmou: não existe racismo estrutural no Brasil. O nosso racismo é circunstancial, ou seja, há alguns imbecis que cometem o crime. A estrutura onipresente, que dia e noite oprime e marginaliza todos os negros, como defende a esquerda, não faz sentido nem tem fundamento. A ministra Damares Alves escreveu que as imagens são chocantes e nos causaram indignação e revolta. Disse que o Ministério está trabalhando para que nenhum pai de família ou quem quer que seja passe por situação semelhante e que está à disposição para prestar toda a assistência necessária. Giovana, aí na contramão do titular da Fundação Palmares e do vice-presidente foram lideranças do Congresso, ministros do Supremo. Renata, muitas autoridades defenderam o oposto do que afirmaram o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e apontaram a necessidade de se combater o racismo estrutural e a violência no Brasil.
O presidente do STF, ministro Luiz Fux, participou de uma cerimônia virtual da Universidade Zumbi dos Palmares. Pediu 1 minuto de silêncio em homenagem a João Alberto. No Congresso, deputados e senadores dos mais diversos partidos se solidarizaram com a família e também destacaram ser fundamental que mais esse assassinato de um negro não fique impune. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, disse que o assassinato brutal de João Alberto Freitas estarrece e escancara a necessidade de lutar contra o terrível racismo estrutural que corrói nossa sociedade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também do Democratas, escreveu que a cultura do ódio e do racismo deve ser combatida na origem e todo o peso da lei deve ser usado para punir quem os promove. Numa rede social, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou: o Dia da Consciência Negra amanheceu com a escandalosa notícia do assassinato bárbaro de um homem negro espancado em um supermercado. O episódio só demonstra que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar. Racismo é crime e usou a hashtag Vidas Negras Importam. O ministro Alexandre de Moraes disse que o crime escancara a obrigação de sermos implacáveis no combate ao racismo estrutural, uma das piores chagas da sociedade, e prestou solidariedade à família de João Alberto. Numa cerimônia em que o Conselho Nacional de Justiça firmou parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares para fomentar políticas para garantir a maior presença de negros no Poder Judiciário, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que João Alberto foi brutalmente morto e pediu 1 minuto de silêncio. Independentemente de versões, o que deve nos preocupar é a violência exacerbada. Toda violência é desmedida e deve ser banida da nossa sociedade. Mas esse episódio é um triste episódio, exatamente no momento em que nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, peço a todos da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente, Dr. Walter Schwenkler, que compõem aqui a nossa mesa, que nós façamos 1 minuto de silêncio, exatamente em homenagem a esse jovem que foi brutalmente morto ontem, que, por uma ironia da vida, era um afrodescendente, um negro. Várias entidades da sociedade civil ligadas à defesa da igualdade racial divulgaram notas repudiando a ação que matou João Alberto no estacionamento do Carrefour, em Porto Alegre. Em nota, a Universidade Zumbi dos Palmares, a ONG Afrobras, o movimento AR, a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e a Virada da Consciência, repudiaram com todas as forças o assassinato do cidadão negro. É criminoso um ambiente empresarial em que um cidadão entre para fazer uma compra e saia morto. E são coniventes todos aqueles que se omitiram e não tomaram as medidas para que essa morte fosse evitada, inclusive os que se calam. Comunicaram ainda o desligamento por tempo indeterminado da empresa Carrefour como membro signatário da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes disse que a morte de João Alberto acrescenta mais um capítulo ao racismo histórico e estrutural com o qual a sociedade brasileira convive e frequentemente tolera, como mais uma triste página de um país que todos os dias pune cidadãs e cidadãos negros sob múltiplas formas de discriminação e violência. A nota afirma que a taxa de homicídios da população negra alcança 37,8 por 100 mil habitantes, enquanto está em 13,9 para os brancos, e conclui que os perpetradores do crime sejam investigados, julgados e respondam por seus atos, e que o mundo empresarial brasileiro incorpore de uma vez para sempre o respeito aos direitos humanos no seu dia a dia. Não podemos tolerar tanta injustiça. Basta. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também divulgou nota. Disse que as cenas no Carrefour, em Porto Alegre, lembram o que ocorreu com George Floyd nos Estados Unidos e marcaram de forma ainda mais relevante
o Dia da Consciência Negra aqui. E que a conscientização para combater o racismo estrutural é tarefa fundamental e complexa. Afirmou ainda que a sociedade brasileira não compactuará com o silêncio revoltante dos que assistem uma morte de um negro sem gritar por justiça. A OAB também destacou que vai acompanhar todo o processo de investigação. Renata. Muito obrigada pelo relato, Giovana.